Uma vez a Michelle Obama disse o seguinte: eu sinto tantas inseguranças como os demais. Eu ainda tenho um pouco da síndrome da impostora, ela nunca vai embora. Aquele sentimento de que vocês não deveriam me levar tão a sério nunca me abandona. A síndrome do impostor é um problema que afeta 70% das pessoas pelo menos uma vez na vida. E afeta muito mais as mulheres do que os homens. Não é considerado uma doença mental, segundo a Organização Mundial da Saúde, mas é considerado uma desordem psicológica. Será que alguma vez você já questionou o seu próprio potencial, assim como a Michelle Obama? Seja bem-vinda ao programa Essência, eu estou muito feliz de estar aqui. Esse é o seu momento de você se conectar com o seu interior. E o nosso objetivo com esse programa é falar, é trazer conhecimento sobre assuntos que são extremamente necessários, como inteligência emocional, autoestima, autoconfiança, toda a nossa parte emocional. E é um assunto que, infelizmente, a gente não aprende na escola, na faculdade, em nenhum momento da nossa vida. Mas você vai ter conhecimento aqui sobre vários temas para compreender o quanto é necessário, o quanto esse assunto domina as nossas vidas. E hoje, para começar esse programa, a gente vai falar sobre a síndrome da impostora. Até a Michelle Obama, conforme eu falei no começo do programa, a Michelle Obama passa por isso até hoje, é algo que ela trabalha e tem formas de você trabalhar isso. E hoje eu vou ensinar para vocês, vou falar um pouquinho sobre essa síndrome e principalmente ensinar como vencer, como não cair nessa armadilha e sabotar a sua vida por conta dessa desordem psicológica. Um estudo indicou que 56% das mulheres que têm cargos de liderança acham que as pessoas ao seu redor não acreditam que elas são capazes de desempenhar essas funções. Nesse mesmo estudo, 57% das mulheres disseram que sofrem dessa síndrome a partir do momento que elas assumem um novo papel de liderança ou que elas crescem na sua carreira. E 47% das mulheres relatam que sofrem dessa síndrome porque simplesmente elas nunca esperaram atingir o nível de sucesso que elas atingem. Olha só que coisa impressionante. Então, todas nós mulheres que temos cargos de liderança, especialmente, carregam essa síndrome. Quais são as características dessa mulher? Primeiro sentimento muito frequente é aquele sentimento de não ser bom o suficiente ou não dar conta de algum projeto, mesmo tendo se preparado, mesmo sabendo que essa mulher dá conta. Ela carrega um sentimento constante de ser uma fraude, de ser uma farsa, e um sentimento de que a qualquer momento ela vai ser descoberta, a qualquer momento as pessoas vão descobrir que ela não é tudo aquilo que os resultados dela mostram, né? Por conta dessa autocobrança, essa mulher tem muita tendência ao perfeccionismo, então ela se cobra de fazer as coisas muito excelentes, ela não admite errar. Pode ter uma tendência também a ser workaholic, para provar para ela mesma que ela é suficiente, que ela é merecedora de todo aquele sucesso que ela está conquistando. Essa mulher muitas vezes tem uma visão distorcida dela. Por quê? Porque ela conquista muitas coisas do lado de fora, mas ela se sente muito inferior e ela vive num conflito. Porque, veja bem, ela cresce na carreira dela, ela tem sucesso, mas dentro dela ela tem inseguranças. E, na verdade, por que ela tem essas inseguranças? Porque ela é um ser humano. Então, não existe nenhuma mulher, ainda que ela tenha muito sucesso, ainda que ela tenha muito potencial, que não sente medo, que não sente insegurança, e muitas vezes a mulher que tem essa síndrome, ela se perde nesse ponto. Esse é um ponto muito importante. Ela acha que por ela ter medo, por ela ter insegurança, ela não é merecedora, ela não é digna de ter todo aquele sucesso. Aquilo não é compatível e ela entra nesse conflito que a gente chama de síndrome da impostora. Os estudos sobre esse assunto começaram em 1978 com duas psicólogas norte-americanas, onde elas iniciaram uma pesquisa com 150 mulheres que tinham uma posição de destaque profissional, então mulheres que já tinham destaque. E o que elas levantaram? Que quanto mais respeitadas e bem-sucedidas, mais essas mulheres se sentiam inseguras e mais elas acreditavam que elas eram uma fraude. Então é uma síndrome que ocorre muito mais em pessoas que têm sucesso. Você não vai encontrar mulheres que não têm muitos resultados na vida, que levam uma vida mediana com essa síndrome, porque na verdade ela sabe que aquilo que ela não conquista é pela insegurança dela. E eu quero falar com vocês também sobre dois tipos de mulheres que carregam essa síndrome. Aquelas mulheres que
têm muito resultado, mas elas se sentem sempre insatisfeitas. Então você deve conhecer, talvez até você se identifica com essa mulher. Você faz, você acontece, você está envolvido em vários projetos, só que você vive insatisfeita, parece que sempre falta alguma coisa. Parece que nunca tá bom. No final sempre você fala, ah, poderia ter sido melhor, poderia ter sido diferente. Então, e muitas vezes até você se envolve em um projeto atrás do outro. Por quê? Porque nunca tá bom o suficiente, né? Como se realmente o tempo todo você tivesse insatisfeita, aquela mulher que não tem contentamento. E tem um outro tipo de mulher que também pode sofrer a síndrome da impostora, que são as mulheres que ficam paralisadas, elas não têm resultado simplesmente porque elas não se sentem merecedoras. Então é importante nesse momento você se perguntar se você se encaixa em alguma dessas duas, para a gente poder falar um pouquinho sobre as causas, porque vocês vão perceber que aqui no nosso programa, tudo que eu trouxer, todos os assuntos que eu trouxer, todos têm causas emocionais, né? Ninguém sofre de síndrome da impostora, ou de dependência emocional, ou de ciúmes porque quer. Infelizmente, nós somos, ou não, né? Nós somos movidos pelas nossas emoções e elas acabam controlando a gente. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, mais a gente consegue dominar, mais a gente consegue estar no controle. Porque se você não domina as suas emoções, elas te dominam. Se você não consegue controlar o seu mundo emocional, você vai ser totalmente controlada por ele. Então a gente vai falar um pouquinho aqui agora sobre as causas. Por que então que, por exemplo, a Michelle Obama, assim como muitas outras pessoas passam por isso, assim como eu, em muitos momentos da minha vida profissional também passo, você deve passar. Primeira causa são os excessos de crítica e de cobrança que uma pessoa tem na infância. Então imagina que se uma criança ela é muito cobrada ou ela é muito criticada, ela pode carregar aquela sensação de que ela não é boa o suficiente. E aí ela cresce, e aí ela tem sucesso, ela consegue conquistar o mundo, até para provar para as pessoas ao redor dela que ela é boa, mas ela carrega dentro dela o sentimento de que ela não é boa o suficiente. Então, se você foi uma criança muito cobrada ou muito criticada, a origem da sua síndrome pode vir daí. Outra causa da síndrome da impostora é uma criança que passou escassez, muita escassez. Então, aquela criança que não podia comprar as roupas que ela queria, que viu muita escassez financeira e de coisas também na casa dela por conta da criação dela. O que acontece? Essa criança cresce e ela acaba conquistando o mundo, só que dentro dela ela não se sente merecedora, porque nem os pais tiveram aquilo e também porque ela não sabe lidar com as coisas, com as conquistas, porque ela, no principal período da vida dela, da formação da personalidade dela, ali do 0 até os 7 anos, ela só teve escassez, então ela não está preparada emocionalmente para conquistar. Então essa escassez mantém ela presa ali na infância. Mas calma, eu sei que você deve estar pensando, nossa, eu estou me identificando. Calma, porque aqui a gente não vai falar só sobre as causas, mas principalmente o que a gente precisa trabalhar dentro, internamente, para conseguir vencer tudo isso. E esse é o mais importante, tá? Outra causa que pode desencadear uma síndrome do impostor são as culpas que o ser humano carrega. Então, todos nós, seres humanos, carregamos culpas. Muitas culpas que são conscientes, ou seja, aquelas coisas que a gente sabe que a gente errou, que a gente erra todos os dias. Por exemplo, quantas vezes você já se culpou porque você acordou fora do horário, né? Porque você apertou o snooze, ou talvez você comeu, quebrou a dieta, comeu fora de hora, comeu um pedaço de bolo no meio da tarde. Ali você já está o tempo todo, ai, eu não faço nada direito. Começa a vir aquele sentimento de culpa. Então essas são as culpas conscientes, e as culpas inconscientes são aquelas coisas que a gente carrega e não sabe, como por exemplo, muitas mulheres vivem uma culpa pela separação dos pais. Muitas vezes na infância ela ouviu a mãe, o pai dizer que, poxa, depois que você nasceu as coisas pioraram e a gente acabou se separando, então ela carrega essa culpa. Ou ela carrega uma culpa porque a mãe disse que na gravidez engordou muito e ela carrega culpa porque acha que ela fez a mãe engordar. Então essas culpas, que são culpas que a gente precisa olhar com um pouco mais de atenção, elas podem fazer a gente sentir o quê? Não merecedora. Se eu sou uma pessoa culpada, então eu não mereço o melhor, eu não mereço conquistar o mundo. E aí quando ela tá ali crescendo e conquistando o mundo, bate essa síndrome da impostora. Outro ponto importante que pode desencadear são os padrões familiares, ou seja, eu não tive referência nenhuma na minha infância, ou até mesmo na minha vida adulta, de mulheres de sucesso,
Ou meu pai teve uma falência, a minha mãe sempre foi muito dependente, ninguém na minha família deu certo. Eu carrego uma história da minha família de fracasso, de escassez, de perda, de falência, de doença. Então, quando na minha vida adulta eu me torno uma mulher diferente de tudo que eu vi na minha família, lá dentro de mim, se eu não trabalhar isso, eu trago esse sentimento de não ser merecedora de ter sucesso. Olha só quanta coisa até aqui a gente já falou que pode desencadear a síndrome do impostor, não é verdade? E para fechar, quais são uma principal causa também? Por que as mulheres sofrem muito mais do que o homem? Porque ainda existe também um resultado do patriarcado, ou seja, houve um tempo em que só os homens tinham lugares de poder, só eles podiam, né, ocupar certos lugares. Como a mulher foi conquistando esse lugar, foi conquistando o espaço dela, muitas vezes ainda existe muita questão salarial, de desigualdade salarial, desigualdade até de tratamento com mulheres que têm cargos elevados. E isso, esse preconceito, né, que é gerado por conta do patriarcado, também pode causar nas mulheres esse sentimento de não merecimento de ocupar lugares altos, lugares grandiosos, que muitas vezes a gente batalha tanto para ocupar, mas a gente, quando chega naquele lugar, não se sente merecedora. Eu não sei você, mas eu já passei por isso muitas vezes, né? Muitas vezes que eu estava ali conquistando aquele sonho, vivendo aquele sonho e vinha aquele sentimento, aquele aperto no coração e falava, nossa, olha só, né? Será que tudo isso é para mim? Quem sou eu para viver isso? Tudo isso é aquela vozinha da impostora falando pra gente que a gente não é capaz. Mas isso são, como eu disse para vocês até agora, isso acontece por questões emocionais, principalmente da sua infância, principalmente por culpas que você carrega, por uma questão de patriarcado, então não é porque você quer. Mas tem como resolver, essa é a boa notícia. É sobre isso que a gente vai falar agora. Como resolver então? Como não deixar a síndrome da impostora fazer você se sabotar? Porque ela faz você se sabotar, ela faz você não comemorar as suas conquistas, as suas vitórias, ela faz você carregar esse sentimento constante, essa cobrança constante de nunca estar boa o suficiente, de nunca se sentir satisfeita. E sabe que isso pode causar muita ansiedade, pode causar muitas outras questões emocionais, porque essa mulher que carrega essa síndrome, a médio e longo prazo, ela pode acabar desistindo dos projetos dela, desistindo dos sonhos dela, simplesmente por não se sentir merecedora. Então merece ser olhado, é um assunto que merece ser olhado com muita atenção. Se você observar, por exemplo, as mulheres ao seu redor, quantas mulheres você conhece que são mulheres superpotentes, que têm muitos resultados, mas você sabe que internamente ela carrega aqueles medos, aquelas inseguranças, que só ela sabe. E isso causa um conflito muito grande nela. Então, como resolver? Como ajudar uma mulher que passa por isso? Como resolver se você se identificou com essa mulher? Primeiro ponto, você precisa aceitar que você, apesar de ter muito sucesso, apesar de ser uma mulher incrível, você sente medo, você sente insegurança e isso é totalmente normal. Sentir medo não significa que você não está pronta. E tem muitas mulheres que confundem isso. Ela acha que por ela sentir medo, ela não está pronta. Aí ela quer estudar mais, ela quer se preparar mais, ou ela até faz aquela coisa, mas ela quer buscar cada vez mais. Porque no fundo, ela não entende que sentir medo é algo que faz parte da natureza humana. Então o medo é uma emoção. Quando você sentir aquele medo, algo novo, por exemplo, que você vai fazer, vem aquele frio na barriga, ou às vezes o seu coração acelera, sua boca seca, isso quer dizer o quê? Que você está sentindo um medo comum diante do novo, diante daquilo que é desconhecido para você. Você tem que estranhar se você não sentir isso, se você falar assim, nossa, não sinto medo, eu não sinto frio nenhum na barriga, aí sim você tem que estranhar. Então se você sente esse medo, se você sente essa insegurança, tá tudo bem, não significa que você não está pronta. Então aceite, aprende a lidar, né, com essas inseguranças, sem deixar de se sentir merecedora por isso. Outra coisa que você pode fazer para te ajudar, que é muito importante na verdade que você faça, é você aceitar que você vai errar. Você não é um ser humano perfeito, você não é um ser humano que vai acertar 100% das vezes, você vai errar, desde pequenos erros até erros grandes.
Todos os dias a gente erra. Se você observar o seu dia e hoje, eu não sei que horas você está assistindo esse programa, mas você já errou várias vezes, hoje ainda vai errar muito, eu já errei. E se a gente luta contra isso, se a gente busca ser perfeita, quando vem aquela vitória, aquela conquista, internamente vem esse conflito, mas eu sou um ser humano que erro, mas eu sou tão insegura, mas eu sou tão medrosa, como assim eu posso conquistar tantas coisas? E aí, esse é o gatilho para esse conflito, é essa necessidade de ser perfeita, é esse sentimento de que você nunca vai errar. Então você pode errar, você pode lidar com a sua própria imperfeição, sem se sentir inferior. Isso é muito importante para você vencer essa síndrome. É lidar com essa imperfeição, com essa mulher que erra, com essa mulher que muitas vezes desiste dos projetos, com essa mulher que não dá conta de tudo o tempo todo. Mas isso não quer dizer que você é menos merecedora. Isso quer dizer que você é um ser humano. Então eu acho que uma das coisas muito importantes da gente entender para lidar com essa síndrome é que tudo isso que eu acabei de falar faz parte da nossa natureza humana. Então é você se permitir ser humana, sem se sentir menos merecedora ou inferior por isso. Outro ponto muito importante que você precisa fazer para lidar com essa síndrome é você trabalhar o seu auto-perdão. Ou seja, quais são as culpas? Para pensar. Quais são as culpas que você carrega da sua infância, da sua vida adulta, coisas que você lembra, coisas que talvez você nem lembra. Para pensar sobre isso. Por quê? Se você carrega culpas, obviamente você vai se sentir não merecedora. Então, olhar para cada uma dessas culpas que você acumula dentro de você e se perguntar: será que eu fiz de propósito? Eu tive a intenção de errar? Eu tive a intenção de machucar? E você vai perceber que as suas culpas, né, os seus erros, eles não são intencionais. Ninguém erra de propósito, então você pode se perdoar. É você olhar para você de uma forma mais amorosa, com mais compaixão e dizer para você: eu posso me perdoar, porque eu não tive a intenção de errar. Entende uma coisa, enquanto você for um ser humano que carregar muitas culpas, você nunca vai se sentir merecedor. Então esse é um ponto que merece muita atenção. E por último, e não menos importante, trabalhar os seus padrões familiares. O que é isso? É olhar para a sua família, entendendo que cada um escreveu a sua própria história, mas que você é uma mulher hoje livre para escrever a sua história. Que não é porque a sua mãe não teve sucesso ou porque a sua mãe não foi feliz no casamento que você também não precisa ser. Então olhar para essa história com o sentimento de entender a dor que eles viveram, dar um lugar para a dor que eles viveram, mas não se sentir refém dessa história. Não sentir que só porque essas mulheres sofreram ou porque esses homens passaram por essas dores, você também precisa passar. Entender que você talvez seja a pessoa, que se você está assistindo esse programa, a sua mãe não teve acesso provavelmente a assistir isso, a sua avó não teve acesso a entender que ela podia escrever uma nova história. Então ela foi vivendo aquela história que ela recebeu, mas nós somos a geração de mulheres, de homens também, que fomos escolhidos para quebrar esses padrões de dor, para quebrar esses padrões de não merecimento, de escassez, de falta, de sofrimento. Então olha para a sua história de vida e percebe quais são as dores que você não quer mais carregar, quais são as histórias que você quer devolver. Esse é um ponto muito importante que vai fazer você aliviar as suas culpas e se sentir merecedora de viver cada vez mais os sonhos que você tem no seu coração. E para fechar esse programa, eu vou deixar uma dose de autoestima para você que está assistindo, que chegou até aqui. Todas as vezes, a partir de hoje, que você estiver vivendo alguma situação na sua vida, que você não se sentir merecedora, ou que vier aquele sentimento de que você não é boa o bastante para isso, você vai perceber que tá sentindo isso, vai respirar fundo e você vai dizer para você: por que não eu? Porque a vozinha que vem é: quem sou eu para viver isso? E você vai dizer para você: por que não eu? Eu sou merecedora de viver isso. Então é trabalhar a todo momento essa autoobservação, perceber esses momentos de glória, mas que você está sentindo triste ou que você está sentindo culpada, que você deveria estar feliz, mas você não está feliz, porque lá no fundo você está sentindo uma impostora. Perceber esse momento e mudar esse pensamento. Respirar fundo, depois de aplicar todas as dicas que eu expliquei aqui nesse programa e dizer para você: eu mereço, por que não eu? Eu posso, eu consigo, eu sou capaz. Esse foi o Essência, um programa G Prime TV. Aqui, cada programa é uma oportunidade para você se
transformar. No G Prime TV você se encontra de verdade, com conteúdos para todos os gostos e todos os momentos do seu dia. E lembra que esse programa é para te ajudar a se reencontrar, então não esquece de colocar em prática tudo que eu te passei hoje. Então curte, compartilha esse programa com quem você gosta e deixe um comentário sobre que tipo de síndrome da impostora você tem. E até o próximo programa.